Bom, hoje estamos aqui com o Ricardo Souza. Gente, eu vou ler, porque esse rapaz aqui, ele é tanta coisa. Ele é empreendedor, programador, gestor, diretor, coach, CEO, palestrante, mentor. Ele é o fundador da BU. O Ricardo, ele conecta projetos com investidores ao redor do mundo. Que massa! Ele já faturou mais de 360 milhões por ano, gente. E ele estudou em Oracle, Berkeley e Harvard. Seja muito bem-vindo no nosso OctaCast. Muita coisa. Obrigado. Obrigado mesmo. Nossa, prazer estar aqui com você, Dani, Gi. E, bom, eu sempre digo que a gente sempre pode ensinar alguma coisa num papo desse e aprender muita coisa, né? Eu tô aqui e tenho certeza que vou sair aprendendo muita coisa com vocês. Que isso, é uma honra te receber aqui. A gente sempre quis, né, ter você aqui, próximo, sabe da tua jornada no empreendedorismo, coisas grandes. Sim. E muito feliz de estar conversando agora esse bate-papo, né? Vamos com certeza aprender mais do que, né? Com certeza. Vai ser um podcast de aprendizado e vamos lá. Então, você vai querer já começar? Na verdade, eu acho que o Ricardo já pode começar falando um pouquinho, né, sobre o conhecimento que ele tem do empreendedorismo, sobre como introduzir aí uma boa rede de relacionamentos, falando aí de networking também. E tem uma frase sua, Ricardo, e essa também anotei, que chamou muito minha atenção. Ela estudou, hein, bicho? O limite da sua empresa é o seu limite intelectual. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Pô, que legal. Bom, primeiramente, me apresentando, meu nome é Ricardo de Souza, as pessoas gostam de chamar de Souza. Eu sei por quê, porque na faculdade, lembra das faculdades de engenharia? Você tinha Sim. aquelas 7 salas de engenharia que depois formava meia, né? Mas tinha uns 7 Ricardos lá, e aí na minha sala ainda. E o professor, logo de cara, no primeiro dia, ele falou, vou chamar pelo sobrenome aqui, já riscava tudo. E aí começou a chamar de Souza. Aí nós fomos pro mercado de trabalho. Todos nós entramos na mesma empresa. E aí também já... Aí pronto. Aí a empresa na época era HP, a Hewlett Packard. Todo mundo gostava daquela empresa. Ela tinha comprado a Compaq. Então, assim, acho que denuncia um pouco a idade ali. E aí eu comecei a fazer tudo esse... a gente vai falar muito disso, da trajetória, né? Que eu gosto muito. E, obviamente, né? Eu via que eu crescia no máximo da minha capacidade intelectual. Então, se eu aprendesse um pouco mais, eu cresci ainda mais. Então, é aquela brincadeira, né? Eu não sei que eu não sei, né? Então, tudo que você não sabe é o pior. Explicando para não ficar meio doido, assim, por exemplo, eu não sei falar russo, mas eu sei que russo existe. Uhum. E quando você não sabe, por exemplo, que você pode fazer transações em criptomoedas? Então, eu não sei que eu não sei. Então, quando você aprende muito de criptomoedas, você fala, nossa, dá para gerar dinheiro com isso. Então, agora você sabe que você não é bom naquilo, mas você tem um caminho para estudar. Então, veja, eu, por exemplo, não faria negócios com criptomoedas se eu não soubesse que ela existisse, depois não me aprofundasse nisso. Então, aí faço com isso. Então, as pessoas falam, para você é fácil. Não é que é fácil, é que eu descobri, me aprofundei e agora eu faço negócio com isso. E todas as empresas são isso. Tem gente que não entende dos canais de vendas. Eu ensino na minha imersão lá mais de 15 canais de vendas. A pessoa eu falo, me jura que isso dá certo? Aí eu falo, não, dá certo. E aí a pessoa fala, nossa, eu não sabia que poderia ser feito dessa forma, canais de vendas. Uhum. É um ponto importantíssimo, canais de distribuição, aquisição de novos clientes, isso aí é tão importante quanto o produto, né? Exatamente. E aí eu acho que a gente entra no assunto das empresas, os 3 pilares, né, das empresas de milhões, que é vendas, que a gente até estava conversando agora há pouco, produto e a qualidade, né? Sim. Mas eu acho que seria... Você falou de engenharia. Você se formou em engenharia? Engenharia de software. De software? Olha que legal, não sabia. Gosto muito. Eu até vejo um monte de desenvolvedores ali da Octalink ali. Falo, gente, eu já tive sobre minha gestão 3.600 programadores, assim, né? Então... Eu acho que a gente podia começar nesse ponto aí, porque é uma história bem interessante. Então vai lá, Ricardo. Pô, super... a primeira cidade que nós estamos aqui, né? É a cidade que eu cresci. E eu comecei a empreender nessa avenida aqui, né? Eu fui andar ali para ter uma nostalgia. Tem que denunciar um pouco a idade, né? Nos anos 90, você programava numa linguagem... Eu programei numa linguagem chamada Dataflex. Versão 2.3b. Por que a gente fazia isso? Porque você rodava num sistema chamado DOS. Então, você dava os comandos, aparecia aquelas telinhas ali, preta, com as bordinhas e tal...
Essa molecada nem sabe o que é isso Não aí. sabe, né? Já clica, segura, arrasta e vai embora. Então, assim, eu fiz isso para locadoras. E reclama, então. Tem um restaurante que não tem mais, que chama Planeta Shop. Sim. A gente fazia para todo mundo aqui, né? Nessa avenida. Eu tinha vários clientes aqui. Então, eu fazia o sisteminha, que era chamado na época, de controle de estoque, de cliente e tal. Então, pasme, eu tinha 12 anos, né? Então, eu subia essa rua e fazia isso. Fiz isso até os 15 anos. Que é quando minha família falou assim, para desse negócio de empreender, que isso não é legal. É legal você trabalhar para uma empresa séria e tal, tudo, né? Então Caramba, com 12 anos, mas quem que te estimulou? Você Meu foi por tio. conta própria? Meu tio. Eu tenho um tio que é doidão. Sempre foi doidão, assim. Ele sempre fez coisas que ninguém estava fazendo, né? E é muito dele, não... Se faça uma coisa tradicional, ele não gosta. Não gosta. E aí ele, na época, só para colocar aqui, em 89, ele comprou 3 computadores, um servidor mainframe, não sei o quê, e aprendeu programação, fez sistemas. A faculdade dele já era análise de sistemas. E aí ele começou a vender para vários clientes. Ele pegou um cliente 3M, que é de Sumaré, e essa 3M demandou muito dele, como uma software house, né? E aí ele começou a fazer um monte de coisa e a importação de dados era feita através de formulário contínuo. Você imagina que não existia, né, o sistema, a transação de dados, essas coisas. E aí ele me chamou para digitar. Eu tinha 9 anos. E aí ele ficava só digitar. Ele falou assim, você não aperta nada diferente disso. Você digita e fica quieto. Então eu fiquei por mais de um ano digitando. Eu fiquei muito rápido. Eu sou muito rápido no teclado assim, porque a minha brincadeira é digitar sem ver. Sabe, moleque? Sim. Agora eu vou digitar tanto sem ver e tal. Aí ele dava um tapa na minha cabeça. Acorda, abre o olho. Se errar isso aqui é 3M, pelo amor de Deus e tal, né? Então eu digitava muito. Depois de muito digitar, eu gostava muito. E aí ele falou, cara, eu vou te dar uns livros, que era um manual, assim. Se você ler, entender a raciocínio lógico, a lógica toda, eu quero deixar você programar. E aí eu programei. Então, com 11 anos eu comecei a ler isso. Aí com 12 eu já fazia tela, já fazia negócio. Tipo, era bem ruim assim, mas já fazia. E aí ele falou, olha, se você fizer isso aí... Falou, se você vai numa 7 de setembro ali, um monte de loja precisa de um sisteminha. Todas eles fazem no papel. Exato. E aí eu fiz e saí empreendendo aqui. E era muito bem aceito, né? Porque eu tinha um custo, porque eu doido falar, um 386 na época, um computador, era caríssimo, assim, né? Tipo, a gente tá falando de uma moto, assim. E aí eles investiam nisso, que era um comércio, e eu colocava o sisteminha. Eu virei o rei dessa avenida aqui. E era cruzeiro na época ainda, que era Exato. Uma nota. Em 94 que veio o RV. E aí você instalava o drive, como que era isso aí? Tecnicamente falando, eu começava a fazer muita exportação em disquete. 5 por 1/4, depois 3,5. E aí eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar um HD extra. Aí colocava no flap, né? Colocava ali e tirava o HD e chegava nos lugares e colocava o HD. Porque os disquetes na época davam problemas. Então você fazia uma implantação de 10 disquetes, você chegava, dava no 8º, você tinha que fazer tudo de novo. E era demorado. Então eu fiz isso. Então eu trazia muito. Essa brincadeira, eu vinha de bicicleta. Aí teve um dia que eu tava descendo esse negócio aqui, eu levei um capote, os HDs foram tudo pro chão, quebrado tudo o negócio. Nossa. Aí eu perdi, tinha backups lá, tudo. Enfim, quem confiou o TI na mão de um menino de 12, 13 anos... Tinha alguns riscos. Tinha alguns riscos ali envolvidos ali. Então eu brinco que, nossa... Assim, quando você fala, nossa, com 15 anos, daqui 15 anos, eu falava, nossa, olha só, eu esquecia de fazer backup... Perdia, voltava, varava a madrugada para recuperar um sistema. Tinha um negócio dos HDs antigamente que era um defragmentador. Quando o HD dava problema, você tinha que rodar um defrag naquilo e rezar para aquele negócio voltar no ar. Então você estava tipo 4 horas resolvendo num cliente aqui, ele falava, terminou, volta para cá que eu preciso, não sei o quê. E era telefone sem ser celular. Então assim, eu não sabia empreender, né? Então não tinha atendimento ao cliente, pós-vendas e tal. Então para mim era um trambolho. É muito doido porque, por exemplo, com 16 anos eu tinha um Gol GT que era o ápice naquela época. O Gol tinha lançado, se eu não me engano, em 88, né? Em 93 já tinha esse Gol com banco recaro e tal. Eu falava, cara, o dinheiro vai para essas coisas que você quer, né? Então, tipo, roupa e tal, era legal, porque gerava baita de uma grana. É bem coisa do moleque. Exatamente. Usar calça de marca, camiseta, isso eu gostava. E então torrava ali. Só que eu falava, cara, o dinheiro é bacana, mas eu não consigo dar conta, né? Tipo, tem cliente que queria saber onde era a minha casa, porque minha empresa era da minha casa, assim. Então eu errei muito, acertei muito, até que eu falei, não.
Por isso que meus pais falaram assim, olha, tipo, vai para uma faculdade, entra numa empresa, vê como é que é e depois você vai empreender. Mas e aí você seguiu a orientação dos seus pais? Segui, larguei tudo. É mesmo? Vendi todos os meus clientes aqui para uma empresa aqui de Sumaré que fazia TI. Mas aí não era a sua essência, a sua verdade, porque aí você voltou pro empreendedorismo. Então, eu vi que é muito assim, você perguntar, ainda bem que esse podcast está sendo o lado de trás das coisas, né? Porque quando eu conto numa palestra, eu conto certinho, porque eu não quero avacalhar, né? Exato. Mas eu entrei na HP e Júnior e o pessoal falou, não, você vai, tipo, digitar a tela. E eu dava uns comandos, virava a tela de ponta cabeça, entrava no Unix, resolvia os problemas dos clientes sem procedimento, porque você tinha que ler um procedimento. Por exemplo, deadlock no banco de dados. Eu falei, putz, isso aqui... Não, você não pode fazer isso. Você tem que criar um ticket para o setor de banco de dados. O setor de banco de dados vai analisar, porque daí vai ser o level 4 que vai analisar, vai dar um repórter, não sei o quê, porque se você fizer isso, o backup, não sei o quê, e tem que ter o restore pontual, e esse cliente não contratou isso... era muito doido, tinha um monte de regra assim que eu falei, meu Deus, cara, minha empresa de TI era só eu, né? E aí eu dava os comandos, resolvi, e falava, não, você não pode resolver, você tem que escalar, você tem que mandar, você tem que executar o procedimento, passar para o turno da madrugada para fazer fora do horário comercial. Então foi muito difícil para mim, assim, porque eu conto a história bonita que eu falo, nossa, entrei na HP e cresci muito rápido. Só que eu não me adaptava, assim. Então, eu era visto como um rebelde pelo chefe, assim, que eu falava assim, mas se eu sei resolver o negócio, entendeu? E aí, até que, graças a Deus, uns bons olhos de cima olharam, falaram, tira esse moleque daí, joga ele lá. Então, eu atendia a Souza Cruz, a Lojas Americanas. Que legal. E resolvia coisas complexas, até que aí começa a minha história, né? Uma empresa grande de fora da Suécia veio para fazer um operador de celular em Campinas chamada TES, telefonia celular. E as pessoas falaram, nossa, você viu que vai ter um tal de celular pré-pago e tal? E aí eu fui alocado para esse projeto. Eu brinco que o pessoal, alguns queriam se livrar de mim e outros falavam assim, não, porque ele fala inglês, então ele vai atender bem esse cliente, né? Aí eu fui lá atender bem esse cliente. Olha aí a importância da língua. E aí aquela sua rebeldia devia ser muito boa, muito bem vista para esse projeto específico, né? Caí na graça dos suecos, você não tem noção, porque pensa numa startup de telefonia celular. Eles pegaram um prédio de Campinas, Alix da Cunha, assim, que era Alix da Cunha, e reformaram inteiro, colocava cadeira sueca, umas mesas maravilhosas e tal. Até aí foi. Agora eles falam assim, bom, agora tem que fazer funcionar. E o que eu mais adorava é que assim, não tinha cargo. Então eu falava assim, olha, o negócio é o seguinte, tem que pegar o carro e colocar uma estação de rádio base lá e tá tendo um problema que a Ericsson não consegue resolver. Nossa, eu amava. Pegar o debug daquele negócio, assim, e olhar tudo. Eu falava, vamos colocar esse negócio no ar agora. Pum, e colocava. E aí voltava. Então esse lance de não ter hierarquia, de você fazer o que você quiser e a hora que você quiser e tal, nossa, eu sem brincadeira, assim, eu bati um recorde de 3 dias sem voltar para casa, assim. Caramba. E aí eles, nossa, tipo, ganhei todos os cargos que você possa imaginar e subi e eu falei, pô, eu tô no lugar certo. Era muito legal. Você falando de celular, eu lembrei, o celular da Ericsson era grande, tinha aquele diabo, né? Meu primeiro celular foi um pratinho. E o da TES tinha uns coloridinhos também, não tinha? O coloridinho, eu até lembro a campanha, foi a Sandy que fez a Sandy Júnior fez a campanha lá e vendeu pra caramba aquilo lá, no Nokia 3220, se eu não me engano. Putz, eu sei que era Nokia, que aquilo lá você caía no chão, rachava o chão e não acontecia nada, a capa, né? Os bands, né, que eles chamavam, você trocava, nossa. Exato. Aquilo deu muito certo. Nossa, eu vendi aquilo, eu adorava estar naquilo. Você vendeu um pra mim, então, eu tive um rosinha. Você teve? E você ficou quanto tempo nessa jornada? Então, colocando ali, eu fiquei... Foi logo para lançar. E aí eu herdei disso de não tá muito legal assim. Eu fiquei ali, aí eu conheci um negócio chamado Serviço de Valor Agregado no mercado de VAS. O mercado de VAS é tudo aquilo que não é telefonia, que a operadora não faz. Então você tem a parte de, como eu posso dizer, de... ringtone, papel de parede, controlar o SMS. Ô, Ricardo, a equipe técnica tá chamando minha atenção aqui, porque normalmente eu fujo do microfone. E aí, por isso que eu tava olhando aqui. É só trazer um pouquinho. É só trazer ele pra cá. Mas ele tá bom aqui, né? É que eu que vou indo pra cá complicado, vou indo pra tudo quanto é lado, menos ficar aqui. Eu tenho que ficar... Coloca aquele headset, né? Você não vai ficar certinho. E eu tô achando que é a solução, viu? Então, eu fiquei pouco, né? Tipo, 3 anos.
E aí porque acredito que se quiser, eu dei a louca, eu falei, cara, eu quero conhecer o mundo, assim. E vem esse lance, assim, eu queria muito... Eu sempre fui meio que esse bicho solto, né? Então eu falei, eu quero conhecer, porque eu acho que o Brasil aqui, assim, quero fazer viagem internacional, ver. E aí eu pedi pra me mandar embora, pagar a rescisão certinho e tal. E eu quis conhecer. E aí eu fui mochilar, que eu escutava essas histórias, né? Aí eu fui pra Espanha, em Madrid. E lá eu tive o primeiro contato com aplicativos para celular, tudo isso antes de iPhone e Android, né? Tá. Aplicativo, você fazer mais do que chamadas, né? Todo o meu conhecimento era de chamada e SMS. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, uou, que negócio incrível. Aí trabalhei 6 meses, um pouco mais para Movilisto, que era uma número 1 lá da Espanha. Literalmente trabalhava por comida, né? Eles pagavam a moradia lá, um hotel e a comida. E eu varava as noites fazendo. Nessa ocasião você estava com quantos anos? 24 anos por aí, 24. Entendi, então não tinha a questão de conciliar trabalho, aventura com família, que também é uma outra... Naquela época não era casado não, era solteirão e... E o seu lazer era o trabalho e era tudo junto ali, né? É doido isso, né? Eu sou divorciado hoje, né? E eu tô namorando tudo, mas é muito doido. Você começa a falar assim, olha, deixa eu te falar, minha vida toda, a prioridade foi o trabalho, assim. Eu sempre gostei. Eu depois entendi com os coaches tudo que eu me sentia culpado. Falei, não, eu tenho trabalho, tenho 2 filhos, dou muita atenção e tal. Mas o foco é trabalho, assim, entendeu? E meus 2 filhos, eu começo já a olhar e falo assim, vocês já vão comer. Minha filha tá com 12, vai fazer 13 agora, já tá na idade de trabalhar. Já tá na idade de trabalhar e tal. E meu filho de 7, que fez 8 agora, já tá falando, eu vou trabalhar. Então, eu entendo que é perfis e tudo. É isso aí. Mas eu gosto, assim. Uhum. E aí você tava lá na Espanha, número 1? Aí aprendi muita coisa, assim, fazer aplicativos, né? Na época tinha uma linguagem chamada Brew, a outra chamada Java Micro Edition. E tinha mas essas 2 eram que mais vendia, e eu vi o tamanho que ia se tornar. As pessoas estavam usando celulares além de chamadas, assim. Meio óbvio falar hoje, mas não existia Android e iPhone, né? Isso é 2003, assim. E aí eu voltei, porque eu tinha medo de ser deportado. O pessoal falou, se quiser ficar clandestino, pode, a gente vai pagar tudo, mas aí você se vira. Eu falei, não, deixa eu deportar. Aí deixa eu sair, né? Antes de ser deportado. E aí um grupo de pessoas falou, olha, você gosta disso, tem um negócio chamado startups lá no Silicon Valley, que o pessoal ama isso, e vai lá na Califórnia. Aí eu fiz a mesma coisa, aí eu descobri um negócio de albergue, que você fica baratinho. Cara, era uma mochila minha, brincadeira, era uma mochila e... Muito doido de falar, né? Que eu falava, cara, eu preciso de cueca, camiseta e tá tudo certo, né? Uhum. E essas mochilas eu ficava, até que daí eu entrei numa empresa, se chama Playphone, e uma outra chamada Atrativa. Atrativa foi um baita de um portal de games na época, assim. E aí eu aprendi essas linguagens de visual, de você saber fazer os jogos e tudo mais tal, né? Usar OpenGL e tudo. E aí eu gostei muito disso e achei mais legal ainda empreender startup, porque eu via indiano empreendendo, israelita empreendendo, americano empreendendo, e eu olhei e falei, cara, o que é isso? A pessoa falou, não, isso aqui é startup. E aí ele falou, tem uma startup pequena aqui que está crescendo, que tá um tal de Google, e esse negócio parece que é promissor, já tem um monte de investidores olhando para isso e tal. E eu me apaixonei assim, falei, cara, isso aqui é... Uou, né? E aí foi quando eu voltei para o Brasil e eu já conheci o Fabrício, que é o presidente do iFood, né? E da Móvel, ele foi o fundador. E ele chamei para ele, falei, cara, e aí? Ele falou, empreender é diferente, se você quiser vir para cá, a gente está numa casa do Taquaral, umas 20 pessoas aqui no total. É mesmo? Começou ali no Taquaral? No Taquaral. Que legal. Aí fomos lá. Nossa, vou contar várias coisas que você não sabe, assim, tipo daquele Taquaral ali. E a gente, numa casa. Aí, assim... O Fabrício é da turma de engenharia da Unicamp também, Engenharia da Unicamp. Engenharia da Unicamp. Aí ele me contou a história. Ele falou, olha, eu tenho uma empresa que é chamada Compera, que nasceu na incubadora da Unicamp. E essa empresa... A gente alugou uma casa e um bando de gente que vai se dedicar a vida para fazer essa empresa virar alguma coisa na vida, né? Então eu larguei, assim, é muito louco falar que nessa período eu já estava me relacionando com a minha esposa, né? E ela baixava e falou, não, você entra para ganhar um salário alto em qualquer empresa, pelo amor de Deus. Eu falei, não, vou entrar aqui para não ganhar salário. Exato. E vou comprar
Bom, a vida como ela é, né? O que muitas pessoas não entendem, né? Do empreendedor. Não. Acredita tanto no projeto que o dinheiro é o que menos importa naquela hora. É porque é questão de visão, né, cara? É, Você não tá questão nem de visão. preocupado ali com o salário que você vai ter, benefício, nada disso, né? Exatamente. É o legado, né? Exatamente. Então eu olhava aquilo e falava assim, ninguém entendia na minha época. Falava, cara, você vai entrar numa, sei lá, numa empresa de internet e você vai ganhar muito dinheiro. Eu falei, não, mas eu quero criar a própria unicórnio, assim. Então as pessoas olhavam que vocês são doidos, né? Um monte de doido. Pra você ter uma ideia, eu falo a vida como ela é, eu tô contando um lado podre, assim. Eu fui no tal de Saraiva, uma loja da época, eu comprei um notebook da HP, deu uma entrada e depois não paguei mais. Eu falei, se um dia der certo a minha empresa, eu volto e quito aqui. Então fiquei devendo. E comprei um HP e um celular da Nokia, que eu precisava dele para testar. E aí foi assim, do tipo, deu certo, eu voltei e paguei. Era essa a minha pergunta, você voltou lá pra pagar? Não, eu paguei, depois eu deixei o nome direitinho. Mas essas eram as loucuras, assim, que eu falava, fiz as contas e tal. Eu conto uma história super verídica, que assim, tinha que lanchar lá. E aí faltava dinheiro. Eu comprava o pão Puma, falando da marca mesmo, pão de forma ali, sabia quantos lanchinhos dava e comprava a quantidade de mussarela e presunto certinho. Então eu já fazia os lanchinhos e eu tinha que racionar aquilo. Se eu comesse 2 um dia, no outro dia não tinha, assim. Então eu fazia isso, assim, a gente fazia vaquinha para comprar sorvete. Porque isso que você falou da mochila, aí você vivia então de forma minimalista, daí o lanchinho, administrar, porque aí depois quando você vai tendo, aí você até vai valorizando mais ainda, Nossa, né? E não é algo ruim ter essa experiência. Eu passei uma fase por isso de viver de forma minimalista. Não foi de tudo ruim, não. É que no caso dele, a forma minimalista era necessidade, ele não tinha opção, né? Não foi tinha. escolha, igual Não a foi minha. escolha. Não, Hoje pô, longe de falar minimalista assim, né? Mas aqui, a gente tava falando, né? Ontem eu fui falar com um cliente, que ele quer ser acelerado, mas já é um outro porte, é um cara quase bilionário, que tem as mesmas dores de um pequeno, é engraçado isso. Então, caramba, o cara é quase bilionário e quer ser acelerado. Ele não consegue se acelerar. Exatamente. Mas aí a importância da rede, do network, às vezes ele precisa da conexão, né, com alguém que vai complementar a solução que ele tem, certo? Exatamente. É doido isso, né, pra falar. E eu falo, olha, eu vou colocar para vocês aqui o que eu vivo no meu dia a dia. Eu canso de receber startup que a pessoa chega de um jeito, eu chamo de prepotente, que eu falo assim, eu fui CFO de uma Nestlé. E agora eu vou empreender e tal. Eu falo, bem-vindo, você é um estagiário no mundo do empreendedorismo. Total. Eu falo, como é que você é um CFO? É quem que fazia mês? E como é que vai ser? Quem que cuidava da contabilidade? Ah, não, a empresa tinha um departamento. Quem cuidava a empresa tinha um departamento. Quem cuidava a empresa tinha um departamento. Quem contratava? A empresa tinha um RH. Eu falo, não precisa fazer porcaria nenhuma lá, né? Você entrava, via o Facebook, Instagram e tal, e aprovava no token lá as transações. Basicamente é isso. Eu falei, então, no empreendedorismo vai dar um pouquinho mais de trabalho, assim. E isso é muito doido, assim, quando você coloca, sabe? As pessoas ficam olhando e falam, nossa, uou. Mas é isso, eu sei que fundamos a Móvel lá em Taquaral, né? Em Campinas. E essa fase... É muito legal dizer essa parte, assim. Essa fase durou quase 1 ano e 8 meses, que a gente contou lá. Até que chegou um investidor chamado Rio Bravo. E ele falou, vocês têm um grupo genial. Vocês já se provaram que o grupo é fantástico. Só que criar do zero uma ideia demora anos. Então, para de criar do zero e compra empresas que estão prontas e acelere. E ele aportou $500 mil e para a gente comprar ideias prontas, que era só acelerar. Aí mudou da água pro vinho. Aí, para você ter uma ideia, no 3º mês a gente já faturava 300 mil por mês, assim. Que legal. Porque a gente perdia muito tempo tentando criar do zero. Só assim. de fazer uma mudança de estratégia. Só. Ô Souza, e esse foi um ponto de inflexão, assim, quando que você viu que o negócio estava deixando de ser aquela loucura toda e você ia conseguir sair do pão com presunto e queijo ali? Então, a gente estava buscando a bala de prata, né? Sim. Que é tipo, alguma coisa tem que dar muito dinheiro para pagar as contas. E aí, ao comprar uma empresa, ela faturou muito. E a gente começou a ganhar dinheiro salário e tal. Viver como uma empresa normal, né? E esse foi o primeiro passo. O segundo é que daí a gente fez pedida maior, porque já aprendemos e vamos acelerar. Aí a gente quebrou, deu um prejuízo de 17 milhões de reais à empresa e tal. Aí você pergunta por quê? Não tinha um modelo de gestão. Então, em outras palavras, para de tentar criar um carro do zero e pega um carro pronto, arruma, que você vai andar com ele. Outra coisa, a gente fala assim, não, agora vamos pegar uma Ferrari. E você acelera, ela gira e bate no primeiro poste. Exato.
Então, você tem que saber lidar com Ferrari. Então, o outro aprendizado é, dependendo do tamanho da empresa, você muda totalmente a gestão. A primeira gestão em pessoas do primeiro ano, segundo, é diferente. Por isso que você falar de data, que para mim não é importante data, é do tamanho. Se aprender a fazer os primeiros milhões, você precisa de Highlanders, pessoas que não estão preocupadas com cargos de salários e tudo mais. Fazer 100 milhões, você já tem que ter pessoas muito experientes com network e tudo mais, que isso importa bastante. Fazer um bi, você precisa daquelas pessoas que importam com cargos de salários e tudo mais, tal, com governança. Então, é isso que é doido, assim, né? Então, você olha assim, o estágio da empresa, não é tempo, é que momento ela está. Então, fazer 1 milhão por mês é um desafio, fazer 100 é outro, e fazer um bi é totalmente diferente. Totalmente diferente. E todos existe um caminho diferente. Se você Exatamente. continuar, por isso que muitos acabam ficando ali e aí a roda parece que não está girando. Porque não foi por o outro caminho que teria que olhar. Exatamente. É bem comum a gente falar de startup, porque nessa época que você começou a startup, ainda a gente nem tinha esse termo ainda, Não. né? Não. Muitas vezes era muito... Hoje, a startup já virou algo até meio... Né? Tem até um certo glamour nisso, todo mundo quer trabalhar numa startup e tal, porque já viu essas mega empresas, né? Mas... é um desafio grande, não deixa de ser uma empresa, mas com uma característica de escala, né? De algumas características diferentes. E assim, você tem muito o que a gente chama de vale da morte da startup, né? Que é aquele início, quando você vai para o go-to-market, até você achar ali o seu product market fit, né? E esse é o grande desafio que às vezes você tem uma pessoa que o CEO ou os principais, os Highlanders ali, os caras têm que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Você tem que desenvolver à noite para testar de manhã, corrigir e vai um fluxo. O que você acha que é o principal desafio para conseguir superar essa fase? Eu vou pegar um trecho do meu curso que eu explico essa parte assim, que é o seguinte. As pessoas falam, vou empreender. Aí vou fazer brigadeiros. Todo mundo ama brigadeiro. Não, brigadeiro é bom. E aí no começo, quando você vai empreender, você pergunta para as pessoas, né? Que eu brinco, o market research, que você faz assim. Pergunta para sua mãe, fala, nossa, brigadeiro, se você fizer, vai ganhar muito dinheiro. Você pergunta para o seu irmão, você fala, brigadeiro, se você fizer, vai ganhar muito dinheiro. Você sai perguntando, não, brigadeiro é muito dinheiro. Não tem um que não come brigadeiro. Aí você começa a fazer brigadeiro e põe para vender. Aí o primeiro que você encontra, fala, nossa, estou de dieta. O segundo fala, não, eu passei no médico, eu pedi para maneirar no doce. O terceiro fala, não, esse brigadeiro é muito barato, eu só como um calebô e tudo mais. O outro fala, não, comi brigadeiro ontem, não vou comprar de você. O outro fala, já comprei, já tem, quando eu gosto de brigadeiro, eu compro de aquilo. E você volta com todos os brigadeiros. Já voltou frustrado, desmotivado, desanimado. Exatamente. E aí o que eu brinco é assim, é bem o que eu vou falar, mas é o que eu ensino e mostro ninguém acordou com vontade de comprar brigadeiro. Você gerou o desejo daquela pessoa de comer brigadeiro. E você gera o tempo todo. Ninguém compra nada por custo e benefício. As pessoas compram porque você vai lá e incentiva elas a comprarem. Todo mundo que fala comprou custo-benefício, você vai olhar. É o máximo que ela poderia comprar na capacidade que ela tem de grana. É o máximo. Você vai falar, comprou um carro custo-benefício. Mentira. Aquele pessoa carro tá no budget. compra pelo emocional, mas é isso a gente está falando da pessoa física. E a pessoa jurídica? Como é que você... O que eu ensino a pessoa jurídica é vender pessoa física. Não sei se estão falando aqui assim, do tipo assim, você tem que gerar. Por exemplo, eu não vou falar palavrão, mas as pessoas falam assim, não, quem compra isso aqui transa mais. Aí a pessoa acaba vendendo. Quem compra isso aqui cresce de carreira rápida, as pessoas acabam comprando. Quem usa essa roupa é promovido mais rápido, as pessoas usam isso. Quem tem esse carro fecha mais negócio, as pessoas compram esse carro. Aí você fala assim, dá um exemplo, estou pegando um trecho do meu curso. Você foi preso injustamente, confundido com alguém. Chega uma pessoa, eu estou falando modo acadêmico assim, toda tatuada, com cabelo tudo vermelho, não sei o que, com piercing e tal. Fala, bro, eu fiz direito, eu sou foda como advogado, não sei o que, me contrata que eu tiro você da cadeia. Credibilidade, onde vai? É o viés, né? Aí chega o segundo, tá com os botaduras da manga, as iniciais no peito, um carro, uma BMW, fala assim, fala, tudo bem, eu sou advogado do XPTO, tal, vim aqui pra te tirar. Qual dos dois você escolhe? Aí eu fico, entendeu? Então existe o julgamento das pessoas, mas também existe a questão do comportamento de como você se apresenta para aquela Totalmente. função. O último exemplo que eu posso dar para você é aquela marca Victoria's Secret.
Todo mundo queria o creme da Victoria's Secret. E quem entende de creme fala que é o pior creme do mundo aquele lá. Ele não hidrata, não tem as propriedades de vitamina C e ácido hialurônico nem nada. Cheiro. Só que é o cheiro. Só que é um monte de modelos extremamente magras, Né? entendeu? Extremamente obscenas que Status, colocam lá. né? Status total. Então você tá numa reunião e tira um Victoria's Secret e hidratou as mãos, você causou status. Ninguém fez aquilo para hidratar, porque aquele creme não hidrata, para vitaminar, para corrigir. Por que você tirou aquilo? E cheira, aí você põe para outra pessoa cheirar, outra pessoa cheira, não sei o que, você chamou a atenção. Só de abrir a sala da reunião já ficou. Eu falo, então ninguém acorda com vontade de comprar Victoria's Secret. A não ser Exato. que você coloque um monte de, naquele caso específico, modo acadêmico, um monte de mulheres para desfilar e falar que essa é a marca das modelos. Ô, Ricardo, você falou, acho que umas 2 vezes já sobre o teu curso. Como é, como funciona, onde é? Conta um pouquinho sobre aí o teu método. Sim, assim, a BU ela acelera startups que a gente chama o linguajar no early stage. Primeiramente, o que é startup e o que é early stage, né? Startup é qualquer coisa que tem escala. Então, eu sempre falo, tem uma loja de lingerie aqui na esquina, ela vende para o bairro. Ela é uma empresa pequena. Se ela decide ir para o marketing digital e vender muito, ela é startup, porque ela consegue aqui do bairro vender para qualquer lugar do Brasil. Então, para mim, ela é uma startup. E se ela é uma franquia, ela tem escalabilidade, ela não tem escala. Ela é Entendeu? escalonável, que né? é o escalonável que as pessoas falam. Então, ela pode crescer. Então, tanto escalonável quanto escalável, a gente atende. Esse é um ponto, então ela precisa aprender. Ela faz o processo nosso super simples, faz uma reunião estratégica online, onde ela mostra tudo que ela faz, e os fundadores e tal, e nosso time busca essa empresa para, ok, passou. Aí ela passa para uma imersão, é o primeiro passo, e sou eu que dou essa imersão ainda hoje. Essa imersão fica 3 dias comigo, das 8 às 8, das 8 da manhã às 8 da noite, aproximadamente 10 horas de conteúdo, contando com os intervalos ali. O que nós fazemos? Eu passo por tudo. Então, eu começo falando de sociedade. Eu estava brincando ali, eu falo, sociedade, como você compõe a sociedade? Então, normalmente as pessoas começam com a pessoa que tem mais afinidade e tal, tudo. Exato. Eu falo, esquece. Você tem que ser o startup. O ponto seguinte, a gente vai pisar no acelerador e aí não vai dar tempo. Tudo que vocês estão evitando a falar, chamei a Gi para ser minha sócia, mas eu não gosto quando ela faz isso, eu não gosto, mas eu fico quieta, porque quando acelera, todos os problemas vêm à tona. Então, você tem que saber disso. Então, a gente ensina a sociedade, o tributário, o jurídico, a marketing, que eu estou explicando aqui, a venda, que também que eu dei exemplos. Você coloca a parte operacional, a contratação de pessoas e, se você precisar de investimento, como se relaciona com o fundo de investimentos. Então, assim, a realidade é essa aqui. O fundo, o que ele quer? Retorno. Ou quem aposta em mim é ONG, entendeu? ONG é diferente. Então, nos 3 dias comigo, né, são sexta, sábado e domingo, as pessoas aprendem tudo isso. Eu digo que elas sabem o que fazer. Elas podem continuar por conta própria ou elas podem dar o último passo, que é contratar o nosso programa de aceleração. O programa de aceleração, aí eu tenho um time que a gente chama de serviço compartilhado, né? Centro de Serviço Compartilhado, CSC. E esse centro, ele apoia todo mundo. Então, fala, olha, meu plano de marketing é esse. Então, eu coloco um especialista em marketing para apoiar. Vendas, um especialista em vendas para apoiar. Então, cada uma dessas áreas você tem um especialista. Ele prepara tudo isso. Entenda assim, depois que a gente transforma e usa essa linguagem lá, a empresa é uma empresa sexy, todo mundo quer investir nessa empresa, entendeu? E aí é muito mais fácil a gente conseguir investimento, que hoje a BU tem um fundo, né, um próprio fundo de investimentos para startups, que a gente pode aprovar diretamente no nosso fundo. Ou se a empresa já tem um investidor e tal, a gente pode trabalhar com o investidor. São coisas separadas, né? Fundos de investimentos e educação, são 2 pilares. É assim que a gente faz a aceleração. Essa parte de educação é bem legal, porque eu acho que você falou da parte de societária aí. Acho que boa parte, eu acho que mais da metade dos problemas de startup, de escala e tal, acho que está nesse ponto de sociedade, né, Souza? Exato. Eu falo até que sócio não é cargo, porque também confunde isso, né? E essa conversa é difícil, quanto você conseguir antecipar ela é melhor, porque é um problema, né? Exatamente. Eu digo que não é que eu sou contra marido de mulher estar numa empresa, assim, é que se as pessoas entenderem qual que é o jogo, entendeu? É do tipo, a brincadeira que eu falo claro, né? Fica claro. Então, por exemplo, as pessoas amam o futebol, né? Vamos colocar aqui, eu digo na sociedade, o marido é o atacante, a mulher é o goleiro, entendeu? A mulher está frangando ou o atacante não está fazendo. Tanto faz, para não ficar um Nando baixista que assim, né? Tanto quanto os dois.
O atacante não está fazendo. Será que a esposa no gol fala assim, demite o marido e coloca um atacante melhor que ele? Aí quando você pensa, eu jogo a essência do ser humano, né? O que você acha que vai acontecer com o homem, quando ele receber a ordem da mulher e falar assim, o que é isso? Assim, tipo, a gente começou esse time juntos, né? Nós vamos chegar juntos e tal. Então ele olha para ela e fala, como assim? E aí eu vou para explicar no treinamento, eu falo, cara, e o outro é mais bonitão, é o Cristiano Ronaldo, é um trincadão, é um cabelo maravilhoso, cheiroso, poderoso. Ele chega pro marido dela e fala, sai daí, vaza. E assume e começa a fazer gol e o time é campeão, ela vai dar um abração nele, nossa, você salvou meu time, e uou, vamos comemorar. O que normalmente acontece? Entendeu? É que aí a gente entra em várias vertentes, né? Porque aí você já mexeu com comportamento externo, interno, já tem... Gente do céu, vocês querem que eu explique? Você tá falando muito longe. Ô, pai amado. Isso que tem uma dica, se você escutar você no fone... Pois é, mas não Octacast, adianta. por gentileza, providencie um foninho lá, como é que é? O Headset. É. Mas por mais Mas, assim, controle emocional que o cara... Aí a gente tá falando do exemplo do homem, mas a mulher tanto faz, né, ali, é difícil separar, né? É o cara digerir aquilo lá e ver tudo isso acontecer e não ter e não afetar isso o relacionamento, né, cara? Então, por isso que eu ia falando dos fatores internos, que a pessoa vai ter que administrar com muita inteligência emocional, que causa ali dentro, e dos fatores externos, né? Que aí vai vir os ciúmes, vai vir, a inferioridade, vai se sentir mal, etc. O cara vai lá pra baixo. Agora eu vou fazer a pergunta que você me fez, mas isso é o CPF e o CNPJ? E isso aí a gente tá pegando, a gente tá levando num assunto dando um exemplo de casal, mas com amigo é a mesma coisa, né, Souza? Amigo, irmão, filhos, é tudo a mesma coisa. Mesma coisa. Mas por que a gente faz isso com os que são próximos, especiais, e sendo que a pessoa tá olhando pro mesmo ângulo, tá acreditando no negócio da mesma forma, e se fosse o outro não faria? Por exemplo, sei lá, o contratado ou... Você quer que eu troque o chapéu e colocar de coach agora? Então, isso. Coloca o chapéu de coach, por favor. Quero entender. Ser humano. Eu sou assim, você é assim. A gente quer zona de conforto, ganhar dinheiro, ter poder, estar bem alimentado, ter um bom status, ser reconhecido publicamente. E quando eu falo, não é publicamente um Neymar, mas ser reconhecido. Falar assim, Gi, cara, só tem coisa boa pra falar dela. Sabe? Incrível. Esse é o ponto. Esse ponto é o CPF. Quando as pessoas vão para o CNPJ na empresa, as pessoas querem as mesmas coisas, mas não dá. Entendeu? Então, existem cadeiras que brilham mais, existem cadeiras que têm mais pressão. E então, eu uso o futebol que é quando você vai para jogo, realmente. Né? Que eu falo, a startup agora vai disputar o campeonato. Se ela disputa o campeonato Série B, né? Tá no começo, Vale da Morte, tudo. Pô, muito legal. A Gi vai, faz o café, serve para o cliente, ela volta... E ela vai faz a venda, depois ela faz o marketing, depois ela faz a operação, vai comprar fornecedores e tal, e tá ali. Termina o ano, a pessoa fala que a Gi é a melhor funcionária do mundo. O jogo é outro. Aí vai agora, você tem 2 lojas. Você não vai conseguir fazer. Aí as pessoas acham, o que você quer fazer? Aí você escolhe fazer, por exemplo, marketing. E você fica no marketing. E aí a loja 1 faz marketing melhor que você, na loja 2. E aí um Daniel fala assim... Quem que eu mantenho no time? Aí começa a virar frustração. Em um ano você estava aplaudida. No outro, ele chega em você e dá um esporro. Fala assim, até quando você vai ficar perdendo para outra loja? Sim. E aí a outra é promovida, porque é meritocracia, certo? A outra vira diretora, você responde para ela. E aí a outra vira C-level, você tá abaixo de uma diretora. Aí você já foi embora. Aí você não esperou mais. E aí essa brincadeira, por que você foi embora? Aí eu tô aqui a prova VIP para te falar o seguinte, né? Vamos voltar para a estrada móvel? Quando eu comecei, eu era gerente de projetos. E depois eu virei gerente da área. Aí eu peguei e respondia para o Fabrício. E o Fabrício, ele sempre foi desse jeito, assim, democrático, democracia em cima de tudo. E falou, vamos fazer o negócio rodar. Eu nunca pude chamar ele de não coerente, que é inclusive a frase dele. Você pode ser tudo, menos incoerente. Então na hora que você vai sair para tomar um chopp, você está ali no CPF. E troca ideia e tal, tudo, sabe, dá batata na cabeça e tal. No CNPJ, você está ali pela meritocracia.
Se você não está fazendo o melhor possível naquela cadeira, vaza. E o vaza permita-se que outra pessoa venha. Auge da inteligência emocional é você entender que aquela pessoa veio de forma meritocrática, que ela é melhor que você. Você tem 2 opções, desistir ou aprender com ela. E eu fiquei 3 níveis abaixo do Fabrício. O que eu via na Rádio Peão, do meu nível ali assim? O cara subiu na cabeça, o cara agora que tá ganhando dinheiro não quer olhar para minhas caras, o cara agora se acha, o cara agora só tem patotinha que eu não sei o que e tal. Só que quando você vai perguntar para ele, você não quer a verdade. Ele fala assim, é meritocrático. Se você for a pessoa meritocrática acima dessa, você sobe. E acima dessa, você sobe. Se for acima de mim, o grupo sobe você. Então, o que eu fiz? Aí que você olhou, né? Do tipo, eu fui fazer Ohio, depois fui fazer Harvard, depois fui fazer Berkeley e sempre gostei. Eu tinha 2 opções. Ou eu me equiparo. Por que essa pessoa veio? Porque essa pessoa veio de Harvard. Vou fazer Harvard. Sou um ser humano. É só passar na prova de inglês e ter grana e fazer o negócio. Isso a gente tinha. Só que o que acontece? Aí vem um pouco que eu falei que eu não sou minimalista longe disso, mas eu gosto de dar valor ao dinheiro. Sim. Então muita gente começou a andar de BMW. Eu parava na garagem do meu carro, os outros carros tudo BMW. Aí o que eu fiz com a BMW? Eu comprei uma extensão internacional em Harvard. $100 mil na época. E aí a pessoa falou assim, cara, pra que isso? Eu vou jogar dinheiro fora, não sei o que, eu vou lá. Aí eu volto com outro pensamento, que é o famoso mindset. E aí eu começo a aplicar no trabalho. Acaba o ano, lembra que eu te falei? O jogo, apitou, os caras olharam para mim e falaram, Souza, que trabalho incrível que você fez. O que fez? Me subiu. E foi jogando. Que trabalho incrível que você fez? Me subiu. Aí que trabalho incrível que você fez? Me subiu. Aí virei o CEO do grupo. Então você pensa assim, do tipo... Eu tive essa opção, assim. E eu sei que a falta de inteligência, você olha para eles e fala, cara, que raiva, né? Fabrício, eu vou almoçar com o C-Level. Eu não fui. Fabrício veio a reunião estratégica com o C-Level. Não fui. 2 formas de canalizar. Eu brinco que eu canalizei do tipo, cara, não é patotinha. Ele não tá colocando aquela mulher no cargo porque ele transa com ela. Ele tá colocando porque ela estudou e deu resultado. Então eu tinha uma maneira. Aí eu estudei e dei resultado, assim. Só pra você ter uma ideia, eu queria falar de várias coisas, né, do grupo lá, mas eu era a unidade. Meu grupo era o grupo que mais faturava de todo o grupo. Pra você ter uma ideia, tinha iFood lá dentro, tinha várias empresas, né? Eu era que você colocou o número, eu faturava 1 milhão por dia. O iFood faturava 30 milhões por mês, assim. Entendeu? Assim, por ano, perdão. A Play Kids ficava também ali no meio, grupo, né? Eram 17 empresas, né? 3 ficaram bilionárias, né? Que foi o Simpla, o Play Kids e o iFood. E aí, só para mudar um pouco do tema, né? Eu amo o Brasil, você não tem noção, eu vejo a bandeirinha. E uma causa que eu gosto muito é de brigar pelos brasileiros no pódio, assim, sabe? E aqui eu vivi isso, e eu falei, cara, eu queria que todo brasileiro vivesse isso. Só para você ter uma ideia, quando surgiu um tal de iPhone, nós fomos convocados para desenvolver, né? E até então não é nenhum glamour. É legal você ser reconhecido como uma empresa brasileira que foi convocada pela Apple para desenvolver, mas assim, mais de 1.000 no mundo foram convocadas, né? E aí nós fizemos um aplicativo, tem todo um porquê, né? Que a gente pode entrar aqui nos MVPs, no Design Thinking e tal, mas nós resolvemos fazer um aplicativo para criança chamado Play Kids. E esse Play Kids a gente colocou lá e fomos para Cupertino, mostrar para a Apple tudo e falar, tá aqui. E aí colocamos para rodar, resultado maravilhoso, assim, as pessoas adorando nos Estados Unidos e tal. E a gente olhando aquilo falou, cara, que incrível, sabe? Do tipo, como empreendedor realmente, não importa o dinheiro que você tenha, você começou um negócio, você é um empreendedor de novo, né? E aí eu brinquei, estagiário do empreendedor, aquela coisa bacana tal, o primeiro ano foi um sucesso. Um sucesso pequeno para um tamanho de Apple, mas grande. O que acontece? Lembra foi da meritocracia? Entra um cara na sala, chamado Steve Jobs, fica 5 minutos, pergunta o que o Play Kids faz, aí a gente mostrou, ele falou, eu quero isso em todos os iPads. Olhou um para o outro assim e falou, o que é iPad? Aí tinha um brasileiro, que é o Everaldo Coelho, que hoje é da Viu. Ele entrou e falou assim, você vai entender quando o homem fala que ele quer, o que acontece nessa empresa. Para resumir, lançamento do iPad, toda a crítica falando que aquilo é invenção de Steve Jobs, que aquilo ia morrer, desnecessário e tal. Quando você abria a Apple, ele programou no mesmo dia, na mesma hora, você abria aquela porta de vidro da Apple, você dava de cara com o iPad. O que estava rodando no iPad? O Play Kids. No mundo inteiro. Se tornou o aplicativo mais baixado da categoria Kids
do mundo. Pra você ter uma ideia, se somasse o segundo lugar, que era Disney, Nickelodeon, Cartoon Network, não dava o Play Kids. Caramba. E a gente fez isso por 8 anos. Aí foi vendido por 3,6 bilhões de dólares o negócio. Era um unicórnio já no 3º ano. Foi tão sucesso que daí teve a segunda. Quando o Steve Jobs morreu, o Tim Cook soube da história toda, né? E aí ele fez o WWDC, no lançamento de um outro negócio chamado Apple Watch. Aí quando ele abre o Apple Watch, ele fala, você pode controlar o que seus filhos estão vendo. O que ele está usando? O Play Kids. Cara, imagina o mundo inteiro. Feito em Taquaral. Que legal. Essa parte eu não sabia que o iFood tinha sido iniciado aqui. Aí o iFood foi uma empresa que chamava Disque Cook, de cozinhar, né? Discar para cozinhar, né? E em Jundiaí. E aí aquela tese nossa, né? Essa história é bem legal contar assim também, que assim, a gente sempre buscava novas ideias. Você viaja para buscar novas ideias. E aí nos Estados Unidos a gente zerou. Tudo que a gente viu nos Estados Unidos, a gente falou, cara, já vimos, vai vir um tal de Uber, vai dar certo. Aí a gente escolheu a briga que a gente queria brigar. Aí fomos convidados para a China, numa expedição da Baidu. E aí foi encontrado, assim, atravessando a rua, você viu um monte de motos amarelas. A gente falava, cara, as motos na China são amarelas, né, cara? Coisa estranha. E a gente parou no prédio da reunião, aí desceram, tipo, 80 motos, entregando comida. Isso 2009. E aí a gente perguntou, o que é isso aqui? Falou, uma empresa pequena, chama Meituan e tal. Eles são delivery de comida e tal. E estão aí tentando a vida. Olha só. Aí a gente voltou e falou, cara, esse negócio vai crescer. E aí compramos a empresa e fizemos, né, uma longa história. O iFood é um capítulo à parte. Mas aí e apertamos o play. Legal, vocês compraram então essa empresa. E aceleramos ela. Top. Quem que fez o logo iFood? O Everaldo Coelho, que é o cara que tá com você. Tá com a gente, que era o cara que atendeu a gente lá na Apple. Lá. Que massa. E hoje qual que é a atuação dele? Ele trabalha muito com... A gente chama de produtificação, né? Porque é um conceito lá fora que, assim... O que é design? Se a gente falar que a gente é head design, as pessoas não entendem, né? O martelo, o design dele é projetado para martelar um prego. Então, você coloca o peso na ponta e tudo mais e tal. Isso é design, né? É você usar a aplicabilidade. Então, ele faz design das startups. No tipo, eu vou fazer uma entrega de comida, deixa eu fazer o design dela. Entendeu? E aí, você pensa no produto, como o design pode melhorar a sua empresa. Hoje, comparando no Brasil, ele é o head de produtos, vamos dizer assim, né? Legal. E a startup que entra na imersão ali da BU vai ter lá os 3 dias de imersão, e quando ele vai para a aceleradora, aí sim ele tem um cara como ele. Ele tem um cara como o Everaldo que deixa eu dar uma olhada. Aí ele olha logo, branding e tudo mais e tal. A gente tem outro cara incrível que é Market Brand, que é o Sérgio Moura. O Sérgio Moura lançou alguns produtos como Telecena, ele fez a do Terra, fez o lançamento da Mercedes no Brasil, um cara bem consagrado do marketing. Esse já é assim, para o mundo inteiro conhecer. A do Terra, lançar a do Terra é onde o Everaldo entra e fala assim, o logo, o produto, o tamanho do frasco e tal. Fazer isso, o mundo inteiro ver, é o Sérgio. Quantos anos tem já a do Terra? Porque agora que ela tá explodindo, eu não né? sei quantos anos não. Porque antes se escutava falar pouco, agora todo mundo quer o do Terra. Né? Óleos essenciais, né? Todo mundo quer o do Terra. Aquela música, o Sérgio que criou, do Terra. Até o Benício, viu? Ele gosta do cheirinho do Terra. A do Terra virou um case. Então, assim, a Móvel hoje, assim, não é que não existe mais. Ela virou uma aceleradora dentro do iFood, né? Tipo, o iFood ficou tão grande que ela virou agora Então, quando eu saí, todo mundo foi convidado, teve a proposta para dar o exit, foi maravilhoso. Então, a gente falou, vamos dar o exit e sair. Cara, e 2 coisas assim, né? Depois se puder falar também, a gente sempre pede no final uma dica de livro, filme, mas antes disso eu queria que você falasse um pouco do Café da BU. Onde a gente encontra esse... Onde tá o conteúdo ali pro pessoal? O Café da BU a gente fez só para Instagram. Só Instagram. É uma brincadeira que a gente criou, que toda terça-feira, né, a gente faz uma ediçãozinha ali e coloca o Café da BU. A gente deu uma pausa pequena, virou uma proporção, porque uma dessas startups que apareceram é de café. Então, a gente agora vai acelerar uma startup de café e do Valério, né? E essa do Valério agora a gente vai... O Café Vivo vai virar um negócio diferente. Você vai receber o café em casa, com produtos de assinatura, um café especial.
Ah, que bacana. É muito legal. Eu não sei que para quem não entende de café, estratégia assim, de marketing aí, vai. utilizando o café da Biu. A gente vai rentabilizar aquele quadro porque você pode assinar e receber em casa e tomar o café da Biu. É em bem legal. contrapartida, você está ali acelerando a startup que está no seu ecossistema, né? É. De novo, né? Quem que é a pessoa física que mais entende de café no Brasil? Quem é? Ah, não sei quem é a pessoa física que Não tem o top of mind que a gente fala. Não tem. Então a gente vai pegar esse nicho e vai transformar o Valério no top of mind. De novo, né? Quem tá vendo aqui agora fala, nossa, quem esse cara pensa que é tal? É a aposta, né? Do tipo... Exato. A gente viu e falou, pô... É que assim, o Valério, contando a história dele assim... Eu amo falar das startups. Se eu conto a história das startups nossas, você chora literalmente. Valério, assim, venha gravar um OctaCast aqui conosco. Pode vir, Valério. O Valério é um cara que... É muito boa a história, que nasceu na roça, literalmente. Viveu na roça. E aí, ele, nessa roça de café, ele começou a trabalhar no cultivo, na parte da adubagem e tudo mais e tal. Entender da colheita. E quando ele foi para São Paulo, né? Para Sorocaba, para começar, sabe? Tipo, trovei os filhos todos e tal, e abrir uma cafeteria. Ele começou a fazer as torras, as separações, a parte de os aromas de todos. E todo mundo que vai lá, pra você ter uma ideia, foi Marcos Pontes, Bolsonaro, cantores vários, para conhecer o café do cara. Porque ele tem uma habilidade absurda de selecionar o café e falar assim, cara, esse café vai ser assim, ele nem tomou, ele fala, vai ser amargo, vai ser não sei o quê, vai ser denso, vai ser oleoso. A partir de quando vocês vão fazer essa distribuição? Gostaria de receber aqui o café da Biu em primeira mão? Na Octalink. Então a gente faz um café da Biu aqui quando estiver pronto. Então. Aê, Pronto. tá bom. A gente traz as canecas e tal. Tem umas canecas prontas e tudo. Fechou, a gente já tem o café com Traz o Valério. Traz o Valério. É isso aí. Tá bom. É isso. E ele, nossa, ele é fantástico. Vai ser um produto de assinatura. A gente vai cobrar uma assinatura, você vai receber, aí você pode escolher em cápsula, moído ou em grãos. E você tem o café do mês ali. Você escolhe a quantidade que você quer e para escritório, por exemplo, você coloca. A parte boa, não sei se vocês sabiam, né? O café desses supermercados e tal, tudo, ali tem galho, impurezas, sim. terra, tem de tudo. e tudo Sim, mais. tem de né? tudo. Exato. Lá não, lá é o grão selecionado. Selecionado mesmo. Que legal. Que massa. Com certeza a gente vai querer, hein? Isso é legal. Vamos tem fazer vários. isso. E você deve ter de startup acelerada que já passou por vocês ali, deve ter um monte de história, né? Tem, cara. Tem alguma que você pode compartilhar? Um de muito sucesso ou às vezes uma mais engraçada, sei lá, alguma coisa inusitada? Ó, eu vou colocar uma que a gente está fazendo um merchan dela, né? Que a gente, quando você faz um play kit, você fica tentando fazer o segundo, assim, né? Vou falar de uma mulher incrível no Brasil chamada doutora Gisele Coelho. Ela é uma neurocirurgiã pediatra. Ela está sendo cotada para o Prêmio Nobel. Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio da Academia de Medicina Americana. Ela fez 2 grandes feitos. O primeiro a gente não participou, o segundo a gente está aqui. O primeiro é o seguinte, como ela... Não sei se você sabe, né? Mas existe um número muito grande de óbitos quando tem que fazer a cirurgia em uma criança. Especialmente se for no útero da mãe. E o número dela aumentou absurdo. O índice de óbito dela é muito menor do que os outros do mundo. E aí um cara de Harvard liga, e um responsável pela parte de medicina da neurocirurgia lá de Harvard fala, eu precisava que você viesse aqui, se puder, a gente queria entender o seu método. O método dela é que um dia ela estava estudando uma tomografia computadorizada e ela tinha uma artista plástica do lado dela, falou, deixa eu ver seu trabalho. Ela olhou, ela falou, você sabe que eu consigo fazer um bebê exatamente igual esse que está aí na tela, né? Aí ela falou, se você conseguir, isso seria incrível, porque eu posso treinar. Nenhum médico treina antes da cirurgia. Aí ela falou assim, então tá bom. Aí ela fez, mas fez numa perfeição, que está no G1, no Fantástico, em tudo que vocês possam imaginar. E ela foi lá e ganhou o prêmio da primeira mulher, reconhecida pela Academia de Medicina Americana, como uma inovação do século, não sei o quê. E por quê? Porque ela levou um bebê, um feto, e ela consegue treinar a cirurgia e tudo mais antes, mas treina no detalhe, aí ela treina os métodos e tal. Então, por isso que ela reduziu em muito o número de óbitos. E isso foi reconhecido e Harvard indicou ela para o Prêmio Nobel. Voltou e beleza. Aí você fala, não tem mais nada para fazer essa mulher, né? Aí ela está com 44 anos, essa startup é assinada por nós. Sabe aquele óculos da Microsoft, o HoloLens? Você usa o HoloLens, daí trocamos o firmware do HoloLens, e aí a gente vai fazer a primeira cirurgia com holoportação no Brasil.
A data agora é dia 30 desse mês. E lá em São Paulo, na Faria Lima, nós vamos fazer isso. Serão 7 satélites transmitindo para o mundo. Caramba mesmo. E o mundo inteiro. Não existe cirurgia com holoportação no mundo. E aí essa startup está fazendo isso. Obviamente ela está fazendo para o neuro, né? Ela vai fazer essa cirurgia. É uma simulação de cirurgia, mas para mostrar como funciona a holoportação, né? Você tem a mesa de cirurgia, ela vai colocar o óculos e o outro médico nos Estados Unidos, lá no MIT, vai colocar o óculos também. E aí quando ele vai ter todos os dados que ela tem. É como se ele tivesse literalmente na sala. Ele vai acompanhar a respiração, a pressão, a oxigenação, a parte do sangue. Ele vai olhar o paciente lá, ele vai ter uma mesa branca igual essa e ele vai ver o paciente, tudo. Então, se o paciente levantar a mão, ele vê e toda a conversa que vai ter com o anestesista, tudo mais tal. O que acontece? Eu não sabia disso. No mundo da cirurgia, você sempre tem uma pessoa que é o dono do método usado na cirurgia. E ele pode ser Israel, da Inglaterra, chinês, não importa. Então, quando você vai fazer uma cirurgia de muito risco, você consulta o papa daquela metodologia. Que uma virada de mão é diferente, às vezes é por cima e tal. Agora, você imagina se operar junto com ele. É isso que vai fazer, então você vai colocar isso. Colocando no programa Brasil, óbvio, a gente vai usar isso, você pode usar para qualquer tipo de cirurgia. Então, às vezes, né, se você vai num hospital com um acidente de carro, eles falam, olha, só tem o plantonista. O especialista chega só amanhã e você precisa ser operado na hora. Hoje você é operado pelo plantonista. O que você assina é que ele não é um especialista naquilo, nunca fez aquele tipo de cirurgia. Ele adoraria que tivesse um médico que fosse capacitado para estar ali com ele, mas não pode, porque não dá tempo. Agora o médico vai colocar o óculos, ele coloca o óculos e ele fala, doutor, vamos lá, você me ajuda? Ajuda. Então ele fala, mexe assim, vira assim, faz assim e tal. A gente acha que isso será um unicórnio fácil, assim, sabe? Quando a gente fala fácil, é meio que desenhando, mas é um baita negócio. Então, para você ter uma ideia, quem está vindo, a gente está fazendo ela acelerada junto com o MIT. Então, o time que está lá é do MIT, de medicina, e juntamente com o nosso time de TI, e a gente está fazendo isso, e a Microsoft também está nessa, ela está como partner, todo mundo ajudando em prol da ciência. Então, ele virou, só para você ter uma ideia como o mundo funciona, né? O MIT está fazendo isso de graça. Óbvio, né? Porque isso aí vai ser a hora que divulgar para o mundo, tem o nomezinho a MIT. visão empreendedora que não está preocupada com o dinheiro. Quando que vai ser, Souza? Dia 30 agora desse mês de agosto. Vocês estão editando, pode ser que seja passado já, né? Quando for... É verdade, né? Sim. Mas... Sim. Não, mas assim, é bom saber a data, porque aí a gente já coloca na nossa agenda também. Pra gente. Se for depois, aí você já mostra, a gente manda um link. A gente coloca o link. Isso. Deixa o link na descrição, no comentário. Essa é uma startup, assim, que a gente olhou e falou, cara, que incrível, né? Aí eu estou usando outra startup, chama Biomarker. Essa startup aqui, óbvio, você olha e fala, pô, esse eu já conheço, esse aparelhinho, né? É o firmware de tamanho trocado. E ele, só para você ter uma ideia, na pandemia, ele detectava o Covid 2 dias antes dos sintomas. Então, aquele lance de você esperar as dores chegarem e tudo mais, é óbvio, né? A gente está falando do futuro. Caramba, gente, como é que a gente não escutou isso? Não, é porque, como ele estava em experimental, né, e tal, e no Covid, até a palavra falando, dependendo por onde você vai mostrar, você tem que dar um pi ali, né? Você não pode falar desses detalhes. Então, o que ele falou, olha, a gente faz em caráter experimental. Então, todo mundo que usou e detectou, né? O aplicativo falou, você está contaminado. Aí a pessoa ia fazer o exame e estava realmente. A parte boa é que você fazia isso antes de você ir para um problema respiratório e tal. Preventivo, né? Então ele detecta, né, várias coisas, como fadiga, estresse, hipertensão, arritmia cardíaca, uma série de coisas. Então, por exemplo, alguns pacientes... a startup liga para ele e fala assim, olha, por precaução, dá um pulinho no médico porque deu um indício. É com toda a calma para ele ir, porque o que está mostrando é que você vai infartar daqui 2 dias. Entendeu? Então, assim, então você consegue ter todo esse cuidado. E óbvio, coisa prévia, né? Tipo assim, exemplo, ele fala, olha, eu não sei o que acontece, todo domingo às 9 da manhã, o seu estresse vai muito alto. Então, eu não sei o que é, mas o que você fez domingo às 9 da manhã, para de fazer isso. Porque se você continuar assim, seu coração não vai aguentar. Tem uma âncora que está disparando aí. Então, o que a gente está falando, né? Putz, longe de falar de Apple Watch, de essas coisas, né? Mas é que eles são mais... Lembra que a gente está falando? É glamour. Você usa um Apple Watch não para salvar a tua vida, mas para falar que você faz parte do clube. Mas você pode colocar um negócio desse de R$200,
no bolso e salvar a tua vida e salvar a vida da sua mãe, do seu pai e tudo, entendeu? Uma coisa bem doida, falar assim, não sei se você sabe, a pele negra não funciona o Apple Watch nem o Samsung, né? Sério? Eu não sabia, não. Pede para... Coloca um aparelho um oxímetro, uma pressão e tal. Todos os dados são diferentes, assim, porque o feixezinho verdinho aqui, ele foi criado para dar realmente uma precisãozinha e tal, tudo, mas ele não é científico, não é para esse fim. Então, o device nosso, ele é para esse fim. Então, é qualquer tipo de pele. Então, a preocupação não é em rodar um desenho bonitinho aqui. A preocupação é salvar a sua saúde, entendeu? Que massa. Que interessante. Isso é um dado que não... Que eu acho que não roda muito por aí. Não né? roda. É um dado que não é falado. roda. Exato. Não é divulgado. Quanto mais pigmentação, é menos leitura nesses relógios que não são projetados para isso. Então, Sim, de novo, sim. não estou aqui criticando, estou falando da característica que eu falei que tem uma oportunidade e tal, tudo. Tem uma oportunidade. Você fala assim, pô, então se eu colocar isso aqui na minha avó, eu consigo daqui a pouco ter o oxímetro, pressão, batimento cardíaco e tal, e vou monitorar isso 24/7. Todo mercado Com o histórico do mês inteiro. Todo mercado tem um gap, né? Todos, é isso que eu ia falar. Então, assim, pô, a gente tem várias lá, mas tem algumas que é da saúde, chama muita atenção. Tem umas que eu não sei se vai dar certo, mas a gente entrou na loucura. A gente tem um chamado Vitrine, que é para aceleração de jogadores de futebol. Então, a gente está tratando cada jogador como uma startup. Então, quando você começa a ver várias histórias, né? Tipo, inclusive essa, né? Tem jogadores da seleção brasileira, ex-jogadores, né? Que estão lá apoiando. Mas todo mundo começa na primeira coisa, né? Não tem dinheiro para se alimentar bem, não tem dinheiro para se vestir bem, e bem é o minimamente para você praticar o negócio, e 3, não sabe a genética que tem. Então, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno fez um podcast bem que aquilo derivou do nosso caso, da nossa startup, foi assim, ele falou, você sabe que eu fiz o treinamento errado a vida inteira, né? Porque quando eu era franzino, eu era o melhor jogador do mundo e tal. Só que você vai para a Europa, a pessoa, não, você tem que engordar e ser forte. Então, ele transformou. A genética dele não suporta a quantidade de músculo que colocou nele. E aí estouraram os joelhos. Então, no mundo do esporte, ali você faz uma genética para entender. Se você é explosão em tudo, então você treina, se alimenta exatamente como você tem que ser. Pela sua genética. Então, Thiago, se estiver assistindo aí nosso OctaCast, oportunidade, já dá uma olhada aí na vitrine, porque ele faz intermediação de jogadores e vendas fora do país, então, enfim. Aí, exatamente. Aí depois que você tá... E isso é um mercado bem promissor, bem legal. Sim. Tive algumas participações Você e é teve? Interessante. Então, assim, a gente, quando você recebe vários, a gente recebeu vários, a gente está vendo agora esse negócio da Arábia Saudita, é um projeto já há anos que eles estão fazendo. Quando eles vêm para cá para dar uma olhada, eles falam, eu adoraria um site, um aplicativo que mostrasse todos os jogadores do Brasil onde eles estão. Então, não importa se está numa cidade michuruca, assim, de 15 mil habitantes. Que sacada essa startup. Parabéns. Eu queria só te fazer uma pergunta aqui antes da gente encerrar. Na verdade, para você dar uma dica, né? Porque a gente está falando muito do empreendedorismo e do networking. A pessoa que começou a empreender e ela não tem o networking, como é que ela faz? Onde é que ela busca? Como é que ela se insere? Como que ela se mistura, se junta? Porque você a maioria das pessoas que você convive tem alguma coisa mais ou menos assim. Média. Você é a 5 média. pessoas, Então, e aí como é que você se torna isso? Pois é, lembra que eu falei? Tipo, no Brasil não tinha tanto. Eu fui mochilar para estar lá. Eu falo de trabalhar e tal, mas eu ia para eventos, eu ia para hubs de inovação. E tem muita coisa gratuita no Brasil. Então, sei lá, aqui está próximo Sorocaba, tem CPQD. A maioria das coisas são gratuitas, as feiras são todas gratuitas. Existem linhas do governo, sabe, como FINEP, como Ibrapi, como várias outras para as pessoas, para investir nesses projetos. O grande ponto é quando você fala para o empreendedor, ele fala assim, olha, eu fiz um aplicativo maravilhoso, serei bilionário, investe em mim. Aí você fala para ele, não, vai lá, pega uma linha pequena do governo, sei lá, R$200 mil, faz o negócio dar certo, tenha 5 clientes, 10 clientes... E essa pessoa não vai... Olha, se você calendarizar no Brasil, tem vários eventos. Inclusive nós fazemos, né? Nós fazemos um chamado BioConnect, que a gente faz o evento gratuito, é patrocinado, então as marcas vão lá e pagam. Para que eles pagam? Para que essas pessoas transmitam conhecimento. Eu até brinquei, eu fiz uma aqui no CPQD em Campinas e eu levei a NVIDIA.
A NVIDIA está valendo 1 trilhão 123 bi de dólares. Eu estava no palco, sabe quanto eu paguei para ele? 0. É uma missão de vida dele. O Guilherme ele fala assim, cara, me coloca na frente das pessoas que eu quero mostrar. Todas as ferramentas de inteligência artificial que ele apresentou lá são todas gratuitas. Aí você pergunta onde está a pegadinha? Elas rodam melhor se estiverem rodando com GPUs ao invés de CPUs. Então, beleza. Mas se você quer usar grátis e colocar em CPU, tá tudo certo. Não tem nenhum problema. Então, assim, inteligência artificial, ele mostrou o mundo. Aí vem a DHL e fala como é que você pode usar a DHL como laboratório, como tudo mais. Você pode usar. Como é que você usa, sei lá, os fundos de investimentos apareceram lá para falar como é que você pega a linha de crédito e tudo. Então, ninguém nasce com esse networking, mas as pessoas têm que estar rato de feira. E tem feira que elas cobram exatamente o valor do custo. Nem, assim, os sérios que eu conheço, ninguém cobra para lucrar com uma feira dessa. Uhum. Então, sei lá, você pega o Santa Rita acho que é Sapucaí, né? Que chama a feira gigante que eles fazem lá. Hackathons que você tem que fazer tudo. Então, você tem que estar inserido nisso, né? Eu gosto muito disso. Eu sei que na pandemia teve um boom do online, todo mundo fazendo online, não é a mesma coisa. Sabe? Se você chegar lá... num hackathon desse, você vê uma pessoa super experiente no código, fala, faz desse jeito, faz aquilo e tal, e vai que você vai ganhar, sabe? Aquela loucura de você gerar competição saudável e tal, tudo, de você numa feira apertar a mão de uma empresa como a da NVIDIA e falar, cara, como é que eu faço para me inscrever no programa e tal? Então, a dica esteja em eventos, feiras, em programas patrocinados como hubs de inovação. Eu sei que Piracicaba tem uma Pulse, tem várias, Inova Bra, Cubo, etc. Né? Acho que tem que fazer isso. Senão você não está... Você está fora do mercado, né? Uhum. Isso é tudo Brasil, né? Legal ver isso. Cresceu muito, né? Desenvolveu muito o Brasil, pelo tamanho que já por si só, né? Que de todo o interesse que gera, por si só já é um mercado imenso. Sim. E trazer essa tecnologia de fora para cá e ter ecossistemas como a BU e como você consegue fazer essa conexão, porque também a gente estava falando, né, de startup empreendedor, e o cara ele vira um estagiário, principalmente se ele já teve algum cargo executivo. Se ele tenta empreender, cara, ele vai ter que desconstruir tudo que ele já sabia, que ele viveu ali, para começar de novo, e tem muito disso de fazer uma parceria, de pedir ajuda e tal. Isso é fundamental, né? De novo, assim, você pega o sucesso. Pô, eu falei da doutora Gisele, que agora eu tô fã dela, porque a gente está agora fazendo a campanha dela, né? Mas foi fácil. Ela, não teve família desse jeito, passou no Unicamp, no vestibular quando passou, fez Unicamp, depois fez pós, fez mestrado e tal. Aí fez o boneco e fez. Aí deu certo. Aí pergunta para ela a quantidade de feiras e eventos que ela participou, quantas cirurgias ela participou de ver. Ela fala, você imagina, não tem hora, assim, cirurgia que a gente fala de hora marcada, já é que você pode controlar. Mas ela fala, tem cirurgia que você entra às 3 da madrugada para ver e termina às 7 da manhã. E vem a óbito. E aí você vê, o que você aprendeu com aquilo ali? Então, ela cansou de ver cirurgias, sabe, de ser não sei o quê. Aí você olha aquilo, aí você olha, nossa, a mulher foi, o MIT veio e tal, e vai ganhar o prêmio Nobel. E a gente menospreza isso, né, cara? Exatamente. Então, assim, todas que deram. Aí, eu tô contando da Móvel. Óbvio, né, a gente coloca quer falar das partes bacanas e tal, mas dos pães que a gente comia, entendeu? Pão puma. Da vaquinha que a gente fazia para tomar um sorvete. Uhum. As pessoas olham aquilo e falam, e sem contar, né? A pressão que você tem em casa, do tipo assim, cara, que hora que vai começar a vir dinheiro? Que hora que a gente vai poder comprar uma casa, comprar um carro e tal? Aí você fica calma, né? Aí quando chega, as pessoas, não, para vocês é fácil, porque aí a pessoa tenta achar me fala uma coisa que eu tenho que fazer. O investidor dos caras é incrível, por isso que falta, né? Não tem, né, cara? É a soma de todos os pequenos detalhes, as pequenas decisões. Os pequenos esforços, né? É a soma de tudo. E o lance é que, assim, nesse ponto, você tem que passar uma segurança que você não tem também, né? Quando eu falo assim, e aí, quando vai vir o dinheiro? Você fala, não, calma, tá... Você fala, você não tem ideia... Você não tem ideia se aquilo vai dar certo, você vai parar de pé, né, cara? Por isso que eu falei assim, coitado, o pessoal da Vitrine tá aqui, para eles, no ambiente deles, eles falam assim, certeza que isso vai ser bilionário, não sei o que. Eu falo assim, olha, eu torço muito tudo, né? Eu já comecei falando aqui, doutora Gisele, falei, eu torço muito de novo, porque a gente aposta. O Valério, a gente aposta, assim, né?
Mas vai depender de tudo, vai depender depois do Valério. Você acha que o Valério não vai ter uma proposta de uma marca, fala assim, larga tudo isso e vem para cá, eu te pago e fecha isso daí? Você acha que não vou ter pessoas que ele confia e pode ser o próprio filho? Que ele confia e vai trair ele, vai levar os segredos e vai dar facada? Tem muita variável. Muita, né? cara. Às vezes a pessoa fica só pensando no produto e a gente, basicamente, aqui a gente só falou de produto, né? Só que às vezes, cara, a quantidade de empresas que tem um puta produto e não vai pra frente porque não sabe, às vezes, distribuir, às vezes é uma briga societária. Tem de tudo, cara. Briga societária, ser traído né? Tem CNPJ tá falando, né? Ser traído, ou marketing concorrência desleal, sabe? E chegar a roubar todos os seus funcionários, sabe? Do tipo, pegar sua estratégia, te processar por plágio. Não sei, tem um monte de coisa. Porque ninguém processa o... Eu brinco, tem 2 brigas que pessoas não compram, né? Os militantes não processam a Apple, porque sabe que vão perder, e não processam o pobretão. Então, processa os medianos. Aí eu brinco, se você está vítima de processo agora, você está mediano. Então, assim, você tem 2 opções, ou ficar pobretão ou ir para o lado da Apple, né? Ou seja, virar alguém relevante que as pessoas tenham medo de processar. Ninguém processa pobre e nem muito rico. As pessoas processam os medianos, assim. Então, foge do pelotão, hein? Fuja. Fuja da média. Ricardo, aí assim, ó, não consegui parar o OctaCast, equipe técnica, já sei que daqui a pouco eu não tô nem olhando para lá para eles não chamarem minha atenção. Tava tão legal o papo aqui, ainda tem mais perguntas e mais coisas... Mas assim, eu vou ter que encerrar. Ixi. E aí tem 2 coisas só. Queria saber essa garrafinha da Stanley com seu nome personalizado. Você que mandou fazer, a Stanley que te mandou. Foi um presente. É um presente? Foi um presente. Massa. Namorada. A Débora. Massa. Manda um beijo pra ela. Foi criativa, Débora. Ela chegou e falou assim, não, eu tomo muita água e ando com garrafa pra cima e pra baixo. Então. E aí ela falou, não, vou pegar essa garrafa, tá na modinha Stanley, aí vou mandar... Personalizado. Né? Fala, né? Colocar o nome aqui. Sim. Ficou muito legal. Parabéns, viu? Obrigado. Pela dica. Pela dica, não. Pela criatividade. Parabéns, e pela Débora. dica também, vou copiar. Parabéns, Débora. Parabéns, Débora. Muito bom. E a outra é dica de um livro ou filme que talvez mudou a sua história ou te inspirou, para que você deixe de sugestão para quem está nos assistindo? Vou falar super rápido, você vai ver, só que já me perguntaram isso, eu falei. Eu convido a assistir os filmes que você já assistiu, só com a ótica do empreendedor. Exemplo. O filme da Apple, as pessoas falam, nossa, que legal, o cara criou uma garagem criou uma empresa na garagem, deu super certo. Para pensar. Ele não pagou 13º, plano de carreira, plano médico, ticket para ninguém na garagem. Como é que você convence um monte de gente a ficar na sua garagem? Sem salário, sem nada, primeira coisa. E depois, quando a pessoa foi lá e investiu nele, ele era tão ruim em gestão que ele deu a empresa dele para um cara que depois demitiu ele. Então a pessoa fala, nossa, entendi. O fome de poder, eu brinco, os fundadores, eles são bobos ou espertalhões? Porque assim, tem 2 formas. Pessoas ficam assim, ai, que pobrezinho, eles ficaram só com o restaurante, né? O spoiler, e depois, inclusive esse foi trocado pelo McDonald's, né? Pobrezinhos. Qual que é o patrimônio líquido daqueles caras? Entendeu? Então as pessoas ficam assim... O jogo que ele estava jogando no McDonald's, óbvio, quem fundou queria ter a maior rede do planeta. Mas a maior rede do planeta, os 2 queriam fazer isso lá do interiorzinho. Será que eles queriam ir lá brigar com a China, com o Japão, com a Índia e brigar com as leis e mudar e fazer o negócio? Então, se a pessoa está empreendendo, às vezes você empreender até o ano 2, 3 e vender aquilo, dar um êxito, vamos colocar aqui o número de 10 milhões... É o sucesso dele, né? É o sucesso. Tipo, vaza e vai para outra. Porque às vezes você vai pegar um investidor que ele fala, eu vou fazer com ou sem você. Aí é duro. Se você for brigar com essa pessoa depois, tem que escolher a briga que você vai brigar, entendeu? Exato. Senão não dá. Então veja vários desses livros assim, sabe? Eu amo Fome de Poder. Eu amo da Apple. Eu uso a Apple de exemplo tudo. Por quê? Porque eu nem uso o Apple, mas assim, é a empresa mais valiosa de todos os tempos. Nenhuma outra empresa tal. Eu vejo sobre ideologia de gênero, né? Como você fala, o Tim Cook é gay. E aí as pessoas ficam assim, tipo... As pessoas ficam, sabe, esse ponto, assim, eu falo, cara, eu sigo esse cara porque ele é incrível, maravilhoso. É um empresário, né? Um CEO maravilhoso que a empresa subiu mesmo depois da morte do Steve Jobs, né? Era então, um baita assim, desafio, né? Um baita desafio. Então eu convido a ver esses filmes, assim, eu gosto muito de ver esses. É óbvio, né? Se for indicar livros, assim, eu gosto de Ferramenta de Titãs, para mim é um livro maravilhoso que conta a história de várias pessoas que chegaram num nível altíssimo, eu digo, sabe, no máximo deles, assim, eles contam histórias, cada um deles, da sua versão.
E tem um cruzamento muito doido ali, que é, na minha humilde opinião, é a disciplina. Nenhum deles nasceu gênio, não é o estudo. Ah, porque fez Harvard ou Stanford, então Stanford melhor que Harvard. Não. Então, assim, é disciplina. É do tipo, vamos fazer isso, não vamos mudar o foco, tá dando certo, o método, vai. Enquanto as pessoas ficam esperando a bala de prata, sabe? Assim, tipo, não, vamos fazer aquilo. Então, Tim Ferriss é muito bom, eu gosto muito de ferramenta de dança. Dicas valiosas. Então, queria te agradecer por todo o conhecimento. Espera aí que antes a gente tem que falar da imersão. Então. Né? Aí eu ia agradecer. Mas vai falar da imersão antes de agradecer. Aí eu ia falar, gente, tem um bônus extra aí, que ele tem a imersão no dia 17 de setembro, né? Exatamente. E aí, quem estiver assistindo aí o OctaCast vai ter desconto especial. Tem desconto também? Tem desconto. Tem desconto. Quem procurar, se você está assistindo essa gravação, então, e falar, quero fazer essa imersão acelerada, o primeiro passo, como eu falei, assim, é uma reunião estratégica 100% gratuita e depois você tem uma imersão. Essa imersão, você vai digitar Octalink ali, ou você vai falar para a pessoa, olha, mas eu tô com o cupom Octalink. Então, é só para quem viu esse daqui, você vai ganhar 50%, vai ser metade do preço. 50% de desconto. Aí sim, A pessoa fica perguntando, não tem pegadinha? Não tem, sabe por quê? Eu não ganho dinheiro com a parte educacional. Eu coloquei um valor lá embaixo, que eu falei... Isso aí é pagar hotel, comes e bebes, material didático, os palestrantes, porque não sou só eu que faço, né? Eu convido vários palestrantes, né? Para aparecer lá, para dar mais conhecimento. E as pessoas, como é que você ganha dinheiro? Com investimento. Esse é o mais fácil falar. E a imersão são 3 dias, né? 3 dias. 17, 18 e 19. Então, exatamente. Sexta, sábado e domingo. Pega esse dinheiro que você vai economizar e reserva um bom quarto lá, porque fica num hotel. Reserva um bom quarto ali. Em qual cidade? Alphaville. Alphaville, São Paulo. Alphaville, Barueri, São Paulo. Tudo bem. Muito bom. Posso encerrar? Tem mais alguma? Não, acho que agora completou. Completou? Valeu, então, gente. muito agradecida. Muito obrigado. Valeu, Souza. Sabe que isso aqui é velho já, né? Minha filha faz assim agora, tipo... mas eu vou continuar no coraçãozinho. Eu vou continuar no velho. Eu vou continuar no arcaico. Obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês. Até a próxima e só falta vir o senhor Francisco do Café. Não é Francisco, é Valério. Corta, tá, gente, corta. Só falta, vai de novo, só falta vir. Só falta vir o seu Valério agora e fazer aqui o Café da Bio. Café Bio. Sim, assim que vamos lançar isso aí, você vai sempre na mão. Vamos marcar aqui, a gente vem aqui. Tá bom. E traz café para todo mundo aí. Fechado. É sobre isso. Valeu. Valeu, até mais.